O jurista brasileiro ele foi treinado, sabe-se lá por quê, a escrever de uma forma complicada. A gente sabe por quê, mas isso para mim é perverso sob o ponto de vista democrático e republicano, porque se o cidadão não sabe quais são as regras sobre as quais ele vive, né, como que ele vai se comportar, né, só iluminados sabem quais são essas regras, é muito difícil viver, é difícil ter o cálculo econômico, é difícil você decidir se você vai empreender ou se você não vai empreender. Então, eu acho que o direito tem que ser para a população. Ele, acima de tudo, ele é um instrumento para o povo. Se o povo não consegue entender o que o direito está fazendo, o erro não é do povo, o erro é do direito, é dos operadores do direito, de todo mundo que está usando o direito como um instrumento de poder ou algo do gênero. A gente não consegue fugir, infelizmente, desse país dos donos do poder do Raimundo Faoro, né? Então, a linguagem sendo usada como um instrumento de poder para que o povo fique perplexo, não consiga reagir diante daquilo e, com isso, não questiona, né? A gente, falando sobre a Lexon, a gente criou a Lexon porque o direito no Brasil está um pouco, no modo de ver das pessoas que fundaram a associação, perdido, está fora de trilho. Eu, particularmente, entendo que esse trilho saiu há muitos anos atrás, quando começaram a difundir as ideias neoconstitucionalistas e do direito civil constitucional, e quando isso aconteceu, o texto da lei, né, a palavra escrita, ficou em segundo plano, tudo virou principiologia e virou o direito do supertrunfo, né, e quem tem o supertrunfo ganha. Isso, para mim, é muito nocivo, muito ruim, e a gente precisa trazer o direito de volta para o prumo. Então, a ideia do cidadão tem que ter o direito de poder questionar, óbvio, questionar com respeito, óbvio, questionar com educação, mas tem que ter o direito de poder questionar. Né? Isso no direito ficou perdido nesse país. Então, a gente criou a associação para isso. A gente se inspirou na Federalist Society, que é uma associação americana, foi criada na década de 80, início da década de 80, e fizeram um trabalho maravilhoso. O trabalho deles conseguiu tirar uma corte super ativista, a Suprema Corte americana estava super ativista à época, vinha de um caminho para o ativismo muito grande, e eles, nos últimos 40 anos, conseguiram reverter esse quadro. Apesar das faculdades americanas continuarem majoritariamente de esquerda, mas, mesmo assim, a discussão sobre os pontos, das pautas que os libertários, lá só libertários, eles só chamam de libertário e conservador, né? Não usam o liberal clássico, eles empurram os liberais clássicos para o lado dos conservadores. Mas a pauta deles passou a ser ouvida e ser discutida no Brasil, nos Estados Unidos, no direito. Né? O Estado existe para preservar a liberdade. A separação de poderes é essencial para a nossa Constituição. E a atribuição e dever dos juízes é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Saiu do controle por quê, pessoal? Exatamente por isso, porque eles não seguem os princípios republicanos de enxergar o Estado apenas como um meio de garantir, de chancelar a liberdade individual que pré-existe. Isso tem sido extremamente pervertido ao longo das décadas, né, Leonardo? Queria que você discorresse um pouquinho a respeito. São coisas curiosas, né? A crítica ao originalismo era com base no... na verdade, o originalismo nunca foi criado, tá? Foi um oponente do originalismo que criou o termo. É curiosíssimo, né? Na verdade, eram pessoas defendendo novamente o textualismo, né? Voltar ao texto nos Estados Unidos. Então, a ideia do originalismo, ela vem de você querer interpretar as palavras e as expressões de acordo com o seu significado real. E por que isso? Pensa, por exemplo, que você tem a grande sorte de receber de um parente as cartas antigas de sua tataravó com seu tataravô. Se você pegar aquelas cartas e ler o sentido que as palavras têm hoje, você não sabe o que o seu tataravô falou para a sua tataravó e vice-versa. Você precisa voltar para entender, e aí sim você vai entender o que eles estavam dizendo e o que eles estavam falando uns com os outros. Então, qual é o grande
foco da interpretação originalista é você buscar o sentido público das palavras na época. O que a gente precisa é do sentido público das palavras. Como que a população, a sociedade, entendia aquelas palavras na época em que a lei foi criada. Então, isso não tem nada a ver com parar no tempo, não evoluir mais. E eu vou dar um caso para você sobre isso. Eu vi ontem que o Supremo, nosso STF, julgou a questão da polícia pegar um celular numa cena de crime e aí devassar o celular do indivíduo. Não me lembro exatamente a data, agora não tenho de cabeça, mas há muitos anos atrás, a Suprema Corte americana enfrentou esse mesmo caso, em Riley versus Califórnia. E o que a Corte disse? Hoje, no celular, você guarda mais informação do que na sua própria casa. Veja, eles estão interpretando as palavras de acordo com o sentido público da Constituição em 1700. Então, o que visava a Constituição? Proteger os documentos todos. E, na época, a tua casa era onde você guardava os seus documentos. Hoje, os nossos celulares têm muito mais documento que as nossas casas. Então, tem que ter um mandado para você se meter no meio do seu celular e charafundar lá para obter as informações. Porque seria a mesma coisa que fazer uma devassa na sua casa. Hoje, talvez mais grave no celular do que na casa. Talvez... Eu não preciso dizer que o originalismo impede essa interpretação, porque ele não impede. A nossa corte neoconstitucional acabou de destruir essa garantia individual dos seres humanos e a corte originalista americana garantiu o direito do cidadão. Então, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É perfeitamente possível você, numa interpretação original do texto, você chegar à defesa dos direitos fundamentais. Porque o ponto-chave, e você falou super bem, Kátia, a questão-chave são os direitos fundamentais que derivam dos nossos direitos naturais, quer você acredite em Deus ou não, que os americanos na Declaração de Independência falam, né? São direitos dados por Deus, né? A vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Está lá escrito na Declaração, e dizendo que o ser humano, quando tiver violado esse direito, ele pode se revoltar contra o Estado e instituir um novo Estado que respeite esses direitos. É isso que está escrito na Declaração de Independência americana.